Vocês já sabem, tem essa capinha aqui. E nós estamos na Unity 3. Então, esse vídeo ele vai fazer um wrap-up, né, um resumo daquilo que nós demos ao longo desses dias relativo à unidade 3. Nós falamos sobre there is e there are. Essa expressão ela é extremamente útil quando nós queremos expressar que algo existe, ou coisas existem, ou algo existe. Né? Podemos usar o there is para singular e there are para plural. Então, como vocês estão vendo aqui, there are 2 bedrooms. Perceba que o bedrooms está no plural. Então, there are 2 bedrooms. There are 3 bathrooms. There are 4 entrances. Então, veja que quando é plural, eu uso there are. Quando é singular, eu uso there is. There is one kitchen, there is one dryer, there is one washer, certo? Quando eu quero falar sobre there is e there are na condição negativa, eu apenas uso o not, né? E eu faço o contraction. O que seria o contraction? É a junção do not mais o is. Então ficaria o quê? There isn't a kitchen. There is a kitchen. Se for plural, é o there are plus not. Então, quando eu falo negando no plural, eu vou falar there aren't 3 bedrooms. Ok? It's very, very simple subject. É um assunto bem tranquilo, né? Bem simples, mas que merece um pouquinho de atenção na hora de identificar quando é singular e plural, para não confundir, tá bom? Então, também falamos sobre parts of the house. Isso é um vocabulário importante para termos, né, no nosso conhecimento, para sabermos as partes da casa, parts of the house. Então, você tem o backyard, que é a parte que no português seria o quintal, a parte do fundo da casa. You have the bathroom, que é o banheiro. You have the bedroom, que é o quarto. You have the dining room, que é a sala de jantar. You have the garage, que é a garagem. You have the garden, né, que é o jardim. You have the kitchen, a cozinha. Laundry, que é o lugar onde lavamos roupa, né, onde tem a máquina de lavar, também estendemos roupa para secar. E o living room, que é a sala de estar, onde tem a TV, onde tem um sofá, onde descansamos, onde nos reunimos como família. Então é um vocabulário tranquilo, que também, mais uma vez, quero alertar que merece atenção, merece estarmos atentos à escrita desse vocabulário e também ao próprio significado para nós não confundirmos. Por exemplo, bathroom, bedroom, para nós não confundirmos bathroom com banheiro e com quarto, né? Mas é bem tranquilo. Também falamos sobre furniture, que é móveis em geral de uma casa. Então, no livro, você vai observar que tem uma infinidade de móveis. Aí você pode me perguntar, professor, a gente ouviu na hora da aula, a gente ouviu o áudio, como é que eu faço para ouvir? Você vai olhar no fundo do livro, tem o CD. Você pode pegar esse CD. Eu não sei se você tem algum compartimento que possa fazer com que esse CD toque, né? Caso você tenha, você escuta o áudio, né? Então isso é bem legal. Então falamos sobre os móveis. In the bedroom, né, no quarto, tem o bed, que é a cama, tem o desk, que é aquela mesa, né, para estudar, escritório, tem o closet, que seria o nosso guarda-roupa, tem o nightstand, que é o criado mudo. In the kitchen, you have the table, you have the stove, que é o fogão, you have the refrigerator, que é
a geladeira. You have the chair, que é a cadeira. Então você pode visitar essa página, ela tem esse vocabulário também. É necessário estarmos atentos a esse vocabulário quanto à questão da escrita, quanto à questão do significado, certo? Também falamos sobre o plural of nouns. E o plural of nouns ele vai trazer alguns aspectos que a gente precisa ter cuidado, tá? Que é o plural dos substantivos no inglês. Então, aqui, por exemplo, nós temos a relação de palavras que o livro aborda e como se comporta a grafia dessas palavras no plural. Veja, por exemplo, amenity, você coloca amenities. Mas, professor, plural não é só o S? Sim, mas algumas palavras em inglês, quando elas terminam, por exemplo, com Y, você precisa tirar o Y e colocar o IES, tá? IES. Por exemplo, quando termina com X, como box, você acrescenta o ES. O buzz, que termina com S, você acrescenta o ES. Coach, termina com CH, também acrescenta ES. Dish, termina com SH, você acrescenta o ES. Kiss, segue a mesma regra, acrescenta ES. Agora, aqui, por exemplo, aqui nós temos uma mudança na regra. Shelf, shelf termina com F, né? Termina com F. Então, nesse caso, quando você tem palavras terminadas com L e F, você vai tirar o F e vai acrescentar o VES, né, que tem aqui, shelves. A exemplo de wife, termina com FE. Você vai colocar wives. Outra palavrinha que não está aqui no livro, mas eu vou lembrá-los, né, a gente até falou isso em aula. Por exemplo, a palavra life termina com FE. O plural de life não é lifes, é lives, ok? E tomato termina com O, você vai acrescentar ES no final, tá? É importante observar essas regras. Elas acontecem, não são muitas palavras que seguem essas regras, mas é importante você conhecer, para no momento da avaliação você conseguir identificar, e não somente na avaliação, né? Isso é um conhecimento para a vida. Então, é algo que temos que ter cuidado. Aqui, essa atividade nós fizemos no livro, e ela é a junção de dois conteúdos que nós abordamos. Aqui tem o there is, né? As frases iniciais elas estão no singular, como a primeira frase que já está respondida está. There is a knife on the table. Knife é faca, né? There is a knife on the table. Existe uma faca sobre a mesa. Então, o objetivo dessa atividade foi tornar essas frases no plural. Tornando no plural, fica There are 3 knives on the table. Lembra que os substantivos terminados com FE a gente tira, né? Como foi abordado aqui. Cadê? Peraí, só um momentinho. Ó, terminou com FE, tira o FE e vem esse VES, VES. Como life também aconteceu. Então, knife é a mesma regra. Sai o FE, vem o VES. Então, there are 3 knives on the table. Perceba que eu usei a quantidade abordada, determinada pela atividade, né? Então, there are 3 knives on the table. Existem 3 facas sobre a mesa. Vamos fazer aqui essa atividade aqui também, essa questão aqui de baixo, para podermos elucidar melhor o que eu estou falando. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Então, there is a shelf in the kitchen. Lembra que quando termina com LF, eu tiro o F e coloco o VES. Então, essa palavrinha aqui vai seguir essa regra. There... Peraí, deixa eu ampliar isso aqui para poder escrever. Então, fica aqui. There are 4. Ele está mandando colocar 4. There are 4 shelves in the kitchen. Veja que é tranquilo, né? Vamos ver esse aqui.
Deixa eu pegar aqui, que aí eu já coloco aqui embaixo. Cadê? Vamos ver. Deixa eu ampliar também aqui um pouquinho. There is a dish on the table. Quando termina com SH, como é que fica o plural? Vamos voltar e ver aqui. Quando termina com SH, eu acrescento ES. Então, vamos lá. Cadê? Sumiu. Vou voltar de novo aqui. Momento, deixa eu ampliar. Então, fica There are 6. Ó, 6 dishes on the table. Very good. E vamos ver esse aqui. There is an art gallery on my street. Art gallery é galeria de arte. Aqui existe uma galeria de arte na minha rua. Eu quero agora colocar que existem quantas galerias de arte? 3. Então, vamos colocar essa condição aqui. Vamos lá. Sorry. There are 3 art gallery. E aí, fica como? Quem lembra? Quando termina com Y, o que acontece? Eu acrescento IES. 3 art galleries on my street. Ok? Very simple. Yes? Então você tem que observar essa regra, as regras dos substantivos, para não se confundir. Então isso requer um pouquinho mais de estudo, tá bom? Também falamos sobre os prepositions of place. In, on, under, between, behind. In, eu lembro que eu falei em aula, é quando você está querendo dizer que algo está dentro de alguma coisa. In, dentro. Por exemplo, the ball is in the box. Como eu usei aqui, ó, o exemplo aqui embaixo. The ball is in the box. A bola está dentro da caixa. Como é que seria o on? On é quando está sobre, ok? Então, eu uso o on. Cadê? Deixa eu ver, eu coloquei exemplo de on aqui. Não usei nenhum exemplo de on, mas eu vou colocar aqui agora. Deixa eu ver. My watch is on the night stands. The nightstand. My watch is on the nightstand. Meu relógio está sobre o criado mudo. Ok? Under. The book is under the table. O livro está abaixo da mesa. Under é abaixo. Between. Between é essa palavrinha aqui. Between significa entre. Quando algum objeto, ou você, ou alguma pessoa, mas a posição, né? A posição ela está entre duas coisas. Por exemplo, my cell phone is between the computers. Então, meu celular está entre os computadores. E behind é atrás, ok? She is behind the wall. She is behind the wall. Ela está atrás do muro, ok? Vamos ver. E por último, nós falamos sobre os articles. Nós temos esses 3 artigos, né, como no português, a, an e the, ok? A, an é um ou uma, e o the é o a, o Rodrigo, o carro, a mesa, ok? O a e o an, que são esses 2 iniciais aqui, eles são usados quando eu quero quantificar, ok? Ou quando eu estou me referindo a coisas genéricas. Mas o the, que é esse aqui, eu uso quando eu estou falando sobre algo específico, algo que eu conheço, algo que de repente é meu, algo que é único. Vamos ver esse exemplo. There is an old book here. Veja que aqui está com contraction, tá? Esse there's é a mesma coisa que there is. Então, there is an old book here. Existe um livro velho aqui. Eu estou apenas dizendo que existe um livro velho aqui. Qualquer livro. But isn't the geography book? Geography book.
Então, ele não é o livro de geografia. Eu estou querendo um livro de geografia que é algo específico, algo que é único. Então, eu uso o the. Quando eu estou falando de algo genérico, algo que não tem uma relevância, eu uso a ou an. Qual é a regra para usar o a ou an? Você usa esse a, ok? O a é usado sempre antes de substantivos que começam com consoantes. O a é usado antes de substantivos que começam com consoante, como essa regra aqui, before a consonant sound, ok? Antes do som de consoante. E o an é usado antes de substantivos que tem o som de vogal, ok? Então, deixa eu abrir só mais um slide aqui, só para a gente finalizar esse assunto. For example, a car. Perceba que car starts with letter C, consonant. An apple. Veja que apple começa com a letter A. Então, letter A, it's vowel, vogal. Então é an. The English book is very good. The English book is very good. Aqui eu estou falando, o livro de inglês é muito bom. Esse livro de inglês que eu estou me referindo é um livro específico. É um livro que eu conheço, que tem nome, que tem autor, que tem marca. Eu estou falando de um livro específico. Agora veja como é diferente se eu falar I need an English book. Veja, eu preciso de um livro de inglês. Aqui eu estou me referindo a um livro de inglês qualquer, um livro genérico. Eu não tenho uma especificação para o livro. Agora, se eu falo I need the English book, the English book from Bernardino. Eu preciso do livro de inglês do Bernardino. Então, é um livro específico. Eu sei qual livro, eu uso o the. Okay? Pessoal, espero que esse vídeo possa ajudá-los a esclarecer, né, e orientá-los nos assuntos que nós demos relativos à terceira unidade. E que vocês estudem para que possamos cada vez mais melhorar e evoluir no conhecimento. E no conhecimento da língua inglesa, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.